Perfeito, gente. Então, depois de feito esse ambiente, aí o que é que nós fizemos agora há pouco para facilitar a gravação? Acionamos um círculo, colocamos o raio dele aqui como ponto 5, depois a gente fez retângulo, cliquei, Dynamic estava ligado para facilitar, né? Aí eu digitei ponto 4, ponto 4 para a dimensão do retângulo, depois liguei o Snap. Entrei, ó, se for uma versão antiga, botão direito em cima para a listinha. Versão nova, setinha do lado. E aí você habilitou quadrante, habilitou midpoint. E o que é que a gente fez? Para ficar encaixadinho, ó, selecionei, acionei Move, cliquei aqui no ponto médio, encaixei no quadrante. Aí a gente pegou esse mesmo quadradinho aqui, ó, deu um copy nele e copiamos ele aqui para o canto do ambiente. Aí atingimos isso. Depois eu pedi a vocês para acionar o comando line, dar alguns cliques fazendo um zigue-zague, e como a gente vai aprender um comando novo e um novo procedimento, pedi para acionar outro comando, o comando polyline, e fizemos a mesmíssima coisa aqui logo abaixo. Para que eu fiz isso? Para que vocês aprendam a diferença entre um objeto que é formado por lines e um que é formado por polylines. Um objeto que é formado por lines, quando você precisa mover, rotacionar, fazer qualquer ação que vá a modificar ele, você tem que selecionar muitos elementos. Já o Polyline, ele já está integrado e ele facilita muito. Existem ferramentas que a gente vai usar, por exemplo, para fazer um cálculo de uma área. Se a Polyline já está toda fechada inteiriça, você só clica uma vez. Se tiver 500 objetos, você vai precisar de um pouquinho mais de tempo para poder conseguir descobrir a área, que você vai dar uns 500 cliques, ok? Então, por isso é vantagem trabalhar com Polyline. Até para rachurar, se já tiver em Polyline, você não vai ter tanto problema quando normalmente se tem. Então, trabalhar com Polyline é o ideal para todo mundo que já está no estágio de médio para avançado no AutoCAD. Nunca utiliza lines para fazer finalização de desenhos mais complexos. Mas existe uma maneira de você, além de desenhar a Polyline, pegar objetos que são Polyline e transformar eles em linhas. A gente até já aprendeu agora há pouco, né? A gente explodiu um objeto com o comando explode, e tem como fazer o comando contrário. Tem como você unir os objetos, como juntá-los. O comando que serve para unir objetos, ele se chama join. Como ele no menu não está explícito, tem que entrar, eu acho para vocês mais prático ir para o atalho. Vamos começar a forçar vocês a usar já atalho. O atalho para join é J, mas a gente vai fazer assim, ó. Selecione os objetos que foram feitos com o comando line agora há pouco, ou seja, foram feitos com linha. Aí sabe o que você faz para juntar? J, Enter. Passa o mouse para ver se ele já não juntou todo mundo. Perfeito. Também funcionaria se parte desses objetos fossem arcos, tá? E se eu quiser o procedimento contrário? Não rolou? Ih, agora vai ter que esperar a minha sequência. Pior que hoje não dá mais para dar assistência. Eu vou botar em português, então não enrolar. Eu não sei o nome em português. Não, mas pode continuar muito. Eu posso até pesquisar. Mas ó, se você em português, você vai entrar aqui no menu de modificar e o desenho dele é esse aqui, ó. As duas setinhas fazendo assim. E também fica como opção para quem não quiser atalho, né? Entra aqui na setinha aqui de baixo, Modify, e linhas e arcos viram polylines. E aí você escolhe Join, tá? Mas o ideal é você primeiro selecionar, porque você não é obrigado a dar um Enter ao final. Primeiro selecionar e depois entra aqui e escolhe. Eu não sei como é que é o nome que está aí, tá? Que essas traduções em português do AutoCAD normalmente não são traduções muito boas. São feitas por um pessoal que pensa em inglês, por americano, então às vezes chegam as coisas meio ruinzinhas. Enfim, vamos lá. Todo mundo entendeu essa parte? Vamos fazer um teste de uma coisinha agora. Eu quero que vocês façam duas figuras fechadas. Uma com linha, outra com polilinha. Então será assim, ó. Sexta-feira eu tô postando, sábado eu tô postando os vídeos, tá? Se vocês entrarem no sábado de manhã e não tiver vídeo já postado, vocês mandam um zap para mim na hora do almoço, que eu de tarde tô postando para vocês. Isso porque esse eu não vou poder dar assistência, vocês vão treinar em casa. Acionem linha e vão fazer um contorno aqui, gente. Aí não pode estar com as ferramentas aqui ligadas,
para não atrapalhar, e vai girando como se fosse fazer uma figura fechada, mas não fecha. Quando estiver perto de fechar, porque o fechamento perfeito só é garantido quando a gente usa close. Close quer dizer fechar. Então lá na linha de comando apareceu aqui, ó, close, clica no close, fechou. Vai fazer o mesmíssimo procedimento com polyline. Dá um giro aí com alguns cliques. E antes de fechar, a gente nunca deve clicar, tá? Porque costuma dar problema. A gente escolhe aqui, ó, close. Qual a diferença? Um objeto aqui que ele está formado por linhas, um outro que está formado por polyline, portanto é um objeto inteiriço. Comando de calcular área, ele fica aqui, ó, no painel aqui, Utilities. Tem escrito aqui, aliás, eu até falei de área, mas eu preferi primeiro falar para vocês de distância. Esse misery, ele é para medir distâncias. Tem gente que usa o comando de cota para medir distância. É errado. O comando de cota não tem precisão. Tá? O comando correto de medir distância é por aqui. Acionei misery. Vamos clicar, ó, com o snap ligado. Não, quem está com o snap desligado, liga. Clica da extremidade de uma linha dessas qualquer para outra. Percebam, gente, que ele dá, ó, a distância, mas ele não dá somente a distância do cateto, não. Ele também dá as hipotenusas. Quem está com o Dynamic ligado, ele já aparece na tela. Quem está com o Dynamic desligado, basta ler a linha de comando que ele aparece expresso aqui abaixo, ó, na linha de comando. Ok? Vou prosseguir porque nosso tempo hoje da aula está curtinho, tá? A gente perdeu tempo com as orientações, aí eu acabei não conseguindo aguardar muito hoje. Dá um ESC. E a gente vai aprender uma outra coisa. Aqui do lado do misery, na setinha abaixo do misery, tem outros comandos, nem todos vão interessar para a gente agora. Vai nos interessar principalmente a área. Quando a gente vai lá em 3D, vocês vão ver que é possível calcular volume, raio de giração, momento de inércia, um monte de cálculozinhos que vocês estão fazendo de maneira bem complicada, vão fazer semestre que vem, ou é esse, lá em resistência dos materiais, o AutoCAD faz automático por aí. Mas a gente quer calcular uma área. Tem dois métodos. Acionem área. E aí, gente, a gente vai começar agora com o snap ligado. Não. Esse comando é ele primeiro. Vai começar a clicar, gente, nas extremidades da figura geométrica cuja área você deseja extrair. Ó. Vai clicar aqui. Percebam que ele vai formando uma nova figura. Portanto, a gente não pode pular os pontos e vir para cá direto. Ó. Porque se eu fizer esse pulo, ele dá uma figura diferente, vai calcular uma área que não é que a gente quer. Então veio para cá, chegou aqui, clicou. Quando fechou o desenho pintado da figura que você quer o cálculo, você dá um Enter. Pronto. Gente, percebam que ele não somente vai dar para vocês o cálculo da área, ele também mede o perímetro. No caso de um arquiteto que é arquiteto de interiores, que está tentando calcular a metragem de um piso, ele vai descobrir aqui a metragem de piso para ser aplicado de porcelanato, por exemplo, e já vai descobrir qual metro linear de rodapé que ele vai precisar trabalhar. Então, isso é um comando bastante útil, tá? Bem interessante perceber esse procedimento. Porém, última coisa de hoje, que não dá mais tempo para nenhum assunto. Dentro do comando de área, existe a opção de, ao invés de você ir dando um pontinho, ponto a ponto, calcular a área inteira de um objeto somente clicando nele. Só que, olha o que acontece. Acionei aqui, quando o misery já está com a área desenhada aqui em cima, não precisa entrar mais na setinha. Você já vai direto nele. Ao acionar o comando de área, ele apresenta aqui embaixo na linha de comando a opção de pegar um objeto. Então eu cliquei aqui em objeto. Se eu for clicar nesse objeto que foi feito com linha, olha o que ele fala para mim. O objeto selecionado não possui área, não dá para calcular, então eu não posso clicar de um por um para ele fechar a área. Qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Eu teria que ter juntado os objetos para virar em polyline e clicar direto no objeto que já é polyline como esse aqui. Ó. Quando eu clico, ele calcula a área automaticamente e também já dá o perímetro de uma vez, num único clique. Esse é um dos motivos pelo qual é importante trabalhar com polyline, mas ele não é o único nem é o mais importante, tem vários outros. Red, por exemplo, isso é mão na roda, a gente vai ver isso mais à frente, vou dar um reforço de Red para vocês antes da prova, e aí a gente vai entender por que isso daí é tão importante, de saber trabalhar com polyline. Hoje eu vou encerrar o conteúdo aqui
E a aula que vem a gente retoma esse exercício, portanto, salvem, mandem por e-mail de vocês, copia no pendrive, porque a aula que vem vai continuar desse ponto que a gente parou a partir desse mesmo exercício, tá?